Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Métodos Quantitativos em Gestão. E hoje estamos ainda no tópico Medidas de Dispersão e vamos aplicar o conceito de probabilidade já aplicado à análise de investimentos, ou seja, ao mundo dos negócios, às situações que envolvem tomadas de decisões no âmbito dos negócios do mundo empresarial. Tá? Então eu sou o professor Henrique, então vamos seguir adiante aqui com a nossa aula. Vamos direto ao ponto com os nossos objetivos. A aplicação da probabilidade no dia a dia. Então a ideia aqui não é trabalhar a probabilidade de maneira muito abstrata, já aplicada a situações que façam sentido, né, aos alunos das áreas de gestão, das áreas de negócios. Né? Compreender a noção de faixa de risco, ou seja, utilizar um pouco do nosso cálculo estatístico, do cálculo de probabilidades para mensurar, né, ou para avaliar risco de projetos de investimento, de decisões empresariais. Okay? E entender também a equivalência entre o cálculo de probabilidades e a média ponderada. Nós vamos ver que, na verdade, trata-se da mesma coisa, trata-se de uma aplicação da média ponderada para as situações reais do mundo dos negócios. Bom, então o que nós temos aqui, né? Vamos supor, um empresário tem duas oportunidades de investimento, o investimento A e o investimento B, ok? E ele precisa decidir sobre qual investir, e ele é avesso ao risco, então ele quer minimizar os riscos, né? Então, o que são as probabilidades, gente? São pesos, né? São ponderações para cada cenário. Então, por exemplo, né? O investimento A, ele tem 3 resultados possíveis. Então foram traçados cenários, você tem 3 resultados. Um de 650, outro de 700 e outro de 750 em reais. Evidentemente são números simbólicos, os números não são assim tão bonitos e redondos, e claro, podem ser em milhares e milhões de reais. Né? E cada um tem a possibilidade de acontecer. Né? Então, o cenário de 650 reais tem a probabilidade de 25%, o de 700 de 50% e o de 750 de 25%. A soma, evidentemente, das probabilidades tem que dar 100, né? Que é a totalidade dos cenários. E lá o investimento B, você tem também a distribuição de probabilidades, porém, né, os números diferentes. O resultado de 500, ele tem a probabilidade de 30% de acontecer, o de 700, 40%, e o de 900 tem 30%. Então, como analisar então? Né? Como começar a decidir para ver, primeiro, o retorno médio de cada investimento e depois tomar alguma decisão, né? Seguindo adiante, o que nós temos aqui? Né? Calcular o retorno esperado, como eu vi. O que é o retorno esperado? A média ponderada, nada mais do que isso. Okay? Cada retorno possui uma probabilidade vinculada, logo o retorno esperado, pessoal, ou retorno médio, tá? A gente vai alternar esses termos, mas retorno esperado, retorno médio, nada mais é do que, neste caso, a média ponderada dos elementos. Né? Dos elementos x e, sendo i cada informação de x. Ou seja, cada retorno lá, aqueles 3 retornos que nós vimos no slide anterior. A fórmula ficaria assim, então, E, né, o retorno esperado, é igual à somatória, olha só, gente, sinal de somatório novamente aí, ok? Essa letra grega, sigma maiúsculo. Então, a somatória das probabilidades vezes cada retorno. Então, eu coloquei a letra R para lembrar vocês que é retorno. Poderia ser X também, né? X corresponde ao número de elementos. Né? Então, basicamente, só vou voltar um slide para relembrar. Eu vou somar o quê? Né? Eu vou somar o quê? A probabilidade, né? Perdão, essa aqui é o retorno, então a probabilidade está aqui. Mas vai dar na mesma, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, 25% vezes 650. Né? Então, eu vou fazer a multiplicação daqui. Aí eu somo mais, né? Aí o próximo, 50% vezes 700 mais 25% vezes 750, e aí eu terei o resultado. Né? Tá meio rabiscado aí, mas vamos ver melhor nos próximos slides, vocês vão entender melhor. Ok? Bom, então no investimento A, como é que vai ficar? Olha aí, 0,25 vezes 650 mais 0,50 vezes 700 e lá na frente mais 0,25 vezes 750. Ou seja, eu ponderei, gente, eu peguei
cada probabilidade e já multipliquei pela informação correspondente. Um detalhe, gente, toda vez que eu tenho porcentagens, então eu tenho lá 25% aqui, né? Eu já transformo em número decimal, tá? Já dividam por 100, eu já falei isso em outras aulas, né? Então é sempre bom lembrar. Dividam por 100. E aí você nem precisa, no fim, lá dividir tudo por 100, né? Conforme a fórmula da média ponderada. Basta você simplesmente já dividir de antemão e fazer os cálculos, né? Multiplicações e somar. Né? Então você primeiro multiplica 0,25 vezes 50, aponta os resultados de cada um e depois soma, o resultado deu 700. Para o investimento B a mesma coisa, só que os valores são diferentes, então 0,30 vezes 500, 0,40 vezes 700 e assim por diante. E reparem que, por coincidência, a média também deu 700. Okay? Então o retorno esperado é igual. Né? Então o critério para decidir ainda não está claro. Né? É a mesma coisa. Tá? O empresário vai dizer, olha, 700, 700, para mim tanto faz. Qual que é o meu critério de desempate? Então, geralmente, o critério de desempate é a variabilidade do quê? Dos resultados possíveis. Já dando uma olhada de antemão, vocês percebam que o investimento A tem uma variabilidade menor, né? Ele está sempre ao redor de 700 de maneira mais próxima, né? 650, 750. Já o investimento B, apesar de ter a mesma média, ou seja, o mesmo retorno esperado, a variabilidade é maior, né? Abrange de 500 a 900. Ok? Isso, evidentemente, vocês já devem ter percebido que tem a ver com desvio padrão também. Mas por hora a gente vai fazer uma análise mais geral, ok? Bom, aqui lembrando, né, que estamos aplicando a média ponderada, né, gente? Né, tudo aquilo que eu já falei. Se eu não dividisse por 100 de antemão, eu poderia resolver colocando 100 aqui, conforme o que eu disse, né? É a fórmula da média ponderada. Ia dar na mesma, tá? Por convenção, a gente já, quando é porcentagem, a gente já divide de antemão e só multiplica e soma tudo no final. Bom, aquilo que eu falei, vejam, que critério de decisão eu vou tomar? Vejam que o investimento A, ele está mais concentrado em torno da média que o investimento B. O investimento B se dispersa mais, né? Está mais espalhado em torno da média ali, que é 700. Logo, se você avesso ao risco, você escolhe pelo investimento A. Ok? Por quê? Porque você corre um risco muito grande. Se escolher o B, pode sair o resultado 500, na pior das hipóteses. No caso do A, na pior das hipóteses, o resultado, né, pode ser 650. Então você minimiza as perdas dessa maneira. Ok? Uma forma mais prática também e tranquila de fazer isso é a ideia de faixa de risco. A faixa de risco é simplesmente você subtrai o maior resultado, então aqui no caso do investimento A, esse aqui, do menor. Então fica 750 menos 650, e aí o resultado dá 100. A faixa de risco no investimento A é igual a 100, já a do B é 900 menos 500, tem uma faixa de 400. Né, bem maior, como vocês podem ver. Logo, a decisão deve ser, evidentemente, pelo investimento A. Né, pessoal, o investimento A ele é menos arriscado, apesar de os dois terem o mesmo retorno esperado. Ok? Então é isso, gente. Isso é só uma aplicação da média ponderada das probabilidades para um exemplo prático da vida aí dos negócios, das decisões empresariais. Ok? É claro, isso será, né, incrementado com desvio padrão, com coeficiente de variação e com outras medidas, mas a gente vai no passo a passo aqui. Né? Então, para concluir, para diferentes cenários econômicos, aplicamos distintas probabilidades. Cada cenário uma probabilidade. E podem ter muito mais cenários do que esse exemplo que nós tivemos aí. A média ponderada é o mais adequado para obtermos os retornos. E mesmo com a média, há dispersões diferentes, ou seja, a média em si não é suficiente para tomar uma decisão. E aí o que a gente faz? Uma análise gráfica e o conceito de faixa de risco ajudam numa análise prévia, numa análise de sensibilidade. Ok? Porém, a análise se completa com a aplicação do desvio padrão e do coeficiente de variação, que vão ajudar muito e aprofundar nas ferramentas para tomadas de decisão. Ok, gente? Segue aqui a bibliografia da aula para vocês se aprofundarem, aproveitem
aprofundem os estudos e a gente se encontra aí na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.